Concurseiro Inildo e concurseiro Inilda do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar seguimento à nossa aula 4 da Lei Orgânica do município de Paraty. Então a gente vai dar seguimento, lembrando que a gente está colocando os artigos mais cobrados, tá? A gente não vai ler a Lei Orgânica inteira, então a gente está colocando aqui os artigos mais cobrados aqui, beleza? Show de bola, maravilhas! Nosso material está com valor promocional, quem comprar agora pela Hotmart está com valor promocional, corre lá, porque esse valor não vai ficar por muito tempo, tá? 52 questões do Estatuto do Servidor e 80 questões aí da Lei Orgânica, você compra num combo com valor super promocional, tá? Então a gente colocou aí um valor bem legal para vocês. A gente vai falar hoje da sanção, olha só, a gente vai falar das atribuições da Câmara Municipal. Lembrando que se você gostar dessa aula, deixa o comentário aqui embaixo, se você quiser uma quinta aula. Deixa também aqui a sua inscrição no canal, porque quando você se inscreve, o YouTube ele vai te avisar quando a gente posta uma aula nova, e aí fica mais fácil para você poder acompanhar as aulas, beleza? E não se esquece também de dar uma curtida. Quando você dá uma curtida, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele mostra para mais pessoas, acaba ajudando mais pessoas também. Então vamos fazer essa corrente do bem. Se quiser compartilhar também, é uma boa ideia. Compartilha com seus amigos, familiares, em grupos, né, que fazem estudos, compartilha também, beleza? Vamos lá então. Vamos lá, vamos seguir. A gente vai falar aqui das atribuições da Câmara. Esse assunto é muito cobrado em prova. Bastante coisa, não tem jeito. Então aqui são duas coisas que você vai ter que ficar atento. A primeira é que o artigo 31, ele vai trazer essa informação aqui, ó, com a sanção do prefeito. A sanção do prefeito significa a autorização do prefeito, digamos assim, né? A aprovação do prefeito. Então, as atribuições da Câmara ela compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Aqui no artigo 32, compete privativamente à Câmara Municipal. A gente sabe que quem exerce o poder legislativo é a Câmara Municipal. Isso aí todo mundo já tá safo aí nessa parada, né? Beleza, então qual é a diferença desses dois aqui, né? Qual é a grande diferença? É que então, aqui no artigo 32, você vai perceber que compete à Câmara privativamente exercer as seguintes atribuições. Aqui não tem a sanção do prefeito, tá? Aqui não tem a sanção do prefeito. Então, o que a banca faz? Ela coloca nas opções, compete à Câmara com a sanção do prefeito. Aí ela vai colocar as opções. Instituir e arrecadar tributos, papapá. Aí nesses aí, ele vai colocar uma competência privativa da Câmara no meio ali para te confundir. Mas existe um bizu, existe uma dica que você vai lembrar na hora da prova, que o titio aqui vai passar para você, né? Então, qual é o bizu? Aqui, com a sanção do prefeito, ó, com a sanção do prefeito, essa aqui é o artigo 31. Então, você sabe que com a sanção do prefeito, é mais voltado para o município, é mais voltado a dinheiro, tributos, arrecadação. Tudo que for voltado para bens públicos, tudo que for voltado para arrecadação, tributos, tudo que for voltado para o município é com a sanção do prefeito. Lá, o artigo 32, que ele fala que compete privativamente à Câmara, é algo mais interno da Câmara. Então, tudo voltado para a Câmara e para fiscalização do Executivo. A gente vai chegar lá, você vai entender bonitinho. Então, olha só, compete à Câmara com a sanção do prefeito. Então, aqui, ó, instituir e arrecadar tributos. Se você vê tributos, arrecadar, dinheiro, né, de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Se você vê algo relacionado a dinheiro, saiba que é com a sanção do prefeito. E saiba que está ligado ao município, porque lá privativamente a Câmara, compete só a Câmara, privativamente a ela, é algo mais relacionado só à Câmara. Aqui está envolvendo a Câmara com a autorização do prefeito. Então, tudo que tiver voltado mais para o município, mais para arrecadação, mais para bens públicos, tudo é com a sanção do prefeito.
autorização, isenções e anistias fiscais. Anistias fiscais é como se fosse o perdão de dívidas. Então está relacionado com o dinheirinho, né? Remissão de dívidas, ó, havendo interesse público justificado. Votar o orçamento anual. A gente sabe que o orçamento anual é o LOA, né? É a Lei Orçamentária Anual, que é um planejamento orçamentário que eles fazem para o ano seguinte. Então tem a ver com dinheirinho. Você vai lembrar na hora da prova, opa, tem a ver com dinheiro, tem a ver com a lei do orçamento anual, o plano plurianual também, né? Que é um plano para vários anos, que eles fazem um planejamento para 4 anos. Então também está envolvido dinheirinho. Bem como autorizar a abertura de créditos suplementares. Créditos suplementares especiais, a gente está falando de empréstimos, né? O município ele pode solicitar empréstimos. Ele recebe repasses, inclusive, né? Então tem a ver com dinheirinho, você já fica ligado. Mas observe que está muito ligado ao município, não está ligado dentro da Câmara, né? Compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. A gente está falando aqui, ó, com a sanção do prefeito. Vocês estão vendo aí, né? Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos. Opa, empréstimo tem a ver com dinheiro. Operações de crédito, tá vendo? Tem a ver com autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Tá tudo ligado ao município. Autorizar a concessão de serviços públicos. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens. Olha os bens aqui, ó. Autorizar a concessão administrativa de bens municipais. Observe que está ligado ao município. Autorizar a alienação de bens, ligado ao município. Autorizar a aquisição de bens. Observe que essas são as palavras-chave para você lembrar na hora da prova. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara. Isso aqui está ligado também ao município. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários ou diretores equivalentes e órgãos da administração pública. Aprovar o plano diretor de desenvolvimento integrado. O plano diretor é um planejamento, urbano, né? Que também precisa da autorização do prefeito. Aqui foi revogado. Delimitar o perímetro urbano. Então observe que isso aqui tem a ver com o município. Autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Então, para autorizar a alteração de denominações, né, de nome de ruas, de bairros, de vias, de logradouros, tudo tem a ver com o município. Então, se tem a ver com o município, é com a sanção do prefeito. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas ao zoneamento e ao loteamento. Observe que isso aqui está tranquilo. Essa lei orgânica é uma mãe, porque isso daqui ele trouxe 14, né? 17. Tem uns que tem 30 incisos. Então observe que isso aqui está muito ligado ao município, né? Se estiver ligado ao município, estiver ligado a dinheiro, bens públicos, você vai saber que é com a sanção do prefeito. Aí aqui partindo para o artigo 32, compete privativamente à Câmara, então só a Câmara que pode fazer isso daqui. Lembrando que a Câmara, ela funciona para administrar internamente, né, seus afazeres internos, e ela também trabalha como fiscalizadora do Poder Executivo, ou seja, ela fiscaliza o prefeito, tá? Então você vai saber a diferença. Aqui ele vai falar, ó, eleger sua mesa. A mesa, a gente sabe, a mesa diretora é um conjunto de vereadores que vai administrar internamente as suas sessões, né? As leis, né? O processo legislativo. Então ele vai eleger a mesa. Aí a mesa vai ter um presidente. O presidente vai dirigir a mesa, né? Então ele vai organizar as sessões, ele vai saber qual é o horário, e as sessões vão debater que assuntos, né? Sobre transporte, sobre educação, enfim. Eles vão eleger a mesa. Aí eles vão eleger a mesa, aí vai ter o primeiro presidente, né? Vai ter o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Então vão ter essa direção, né? E aí eles vão organizar a mesa, que é um conjunto de vereadores que vão fazer ali tanta administração interna, porque eles vão debater assuntos de interesse público também, né? Assuntos sobre transporte, sobre a infraestrutura da cidade, enfim. Então, observe que isso aqui tá muito privativo, né? Digamos assim, o próprio nome já diz, é privativo, ou seja,
é só dentro da Câmara, é só ali interno, é uma parada mais interna. Elaborar o seu regimento interno. Você vê a palavra interno, você já vai perceber que o regimento interno é as regras, né, digamos assim. Ela vai elaborar as próprias regras internas. Ó, vai ter horário X para falar, né? Vamos ter decoro parlamentar, enfim. Aqui é o regimento interno, mas observe que isso aqui é interno, tá? É mais privativo da Câmara, não precisa da sanção do prefeito. Se for algo interno, não precisa da sanção do prefeito. Se for algo relacionado externamente, ou seja, ao município, aí precisa, né, da sanção do prefeito. Aí tem a ver com financeiro, dinheirinho, bens públicos, enfim. Beleza? Organizar os serviços administrativos, o quê? Internos. Lembra? Se for algo interno, é privativo porque a banca vai perguntar. É de competência privativa da Câmara Municipal, exceto. Aí você vai ter que saber, né? Aí você vai ver lá, elaborar o regimento interno. Opa, ela não vai colocar isso, que ela não é boba, né? Mas elaborar o regimento interno. Opa, isso aí compete privativa. Eleger a mesa, compete privativamente a mesa. Aí você vai ler lá, estabelecer normas urbanísticas. Opa, então não está muito ligado à Câmara. Está mais ligado ao município. Se está ligado ao município, tem que ter a sanção do prefeito. Você marca certo. Isso aqui, inclusive, tem no nosso material, tá? Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, Thiago, por que você não coloca exercício nas aulas? Porque, assim, eu procuro fazer diferente dos outros professores que você vê no YouTube. Eu procuro sempre me aprofundar muito no que eu estou explicando. Então, assim, as aulas, elas são muito explicativas, né? Às vezes eu dou exemplos até na aula sobre questões que podem cair, justamente para que você tenha o norte. E os exercícios servem também para você potencializar aquilo que você está aprendendo. Então, geralmente, eu não coloco justamente por isso. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Organizar os serviços administrativos internos, ó, e prover os cargos respectivos, não podendo o quadro de servidores ultrapassar 5% do limite estabelecido no parágrafo 7 do artigo 78 dessa lei orgânica. Propor a criação ou extinção dos cargos dos serviços administrativos internos. Não estou dizendo que se você vê a palavra interno, sempre vai ser privativo da Câmara Municipal, mas já é um grande indício que seja uma competência só da Câmara sem a necessidade da sanção do prefeito. Então a Câmara ela tem autonomia. O Poder Legislativo, os poderes são independentes, né? E são independentes e são harmônicos. Mas existem coisas que o prefeito precisa autorizar. Mas no caso da função do Poder Legislativo, é só ela que faz. Ela não precisa da autorização do prefeito. Então, ó, propor a criação e extinção de cargos internos da Câmara e a fixação dos respectivos vencimentos. Conceder a licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Você vai lembrar sempre, a Câmara Municipal, ela administra, né, seus próprios serviços internos e ela fiscaliza o Poder Executivo. Essa fiscalização também entra aqui a concessão de licença ao prefeito, ao vice-prefeito e ao vereador. Observe que, se tiver muito ligado à parte interna da Câmara e ao prefeito, né, porque não teria sentido nenhum, né, se compete privativamente à Câmara. Conceder a licença ao prefeito é privativo dela, porque não teria sentido nenhum ter a sanção do prefeito para conceder licença a ele mesmo. E aí não precisaria, né? Ele mesmo concederia licença a ele. Então ele não precisaria autorizar nada. Ele ia lá, eu estou de licença aí e acabou. Não. É a Câmara que concede a licença ao prefeito. Então, se estiver ligado ao prefeito, é privativo da Câmara e não precisa da sanção do prefeito, tá? Autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 15 dias. Também é a Câmara Municipal que faz isso, por necessidade do serviço. Beleza? Tomar e julgar as contas do prefeito. Observe que tem muito prefeito. Prefeito aqui,
prefeito aqui. Então você vai saber que a Câmara ela tem aí, ela fica de olho no prefeito, né? Ela trabalha com as contas do prefeito aqui, ó, tomar e julgar as contas do prefeito. Deliberando significa debatendo sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias. Grave essas informações, número, banca adora número. Então grava muito isso daqui, ó, 60 dias do seu recebimento, observados os seguintes preceitos. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Decorridos o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Olha aqui o inciso 8. Decretar a perda do mandato do prefeito. Então, quem decreta isso é a Câmara. Aí você vai pensar, pô, será que tem a sanção do prefeito? Não teria sentido, né? Se eu vou decretar a perda do mandato do prefeito, eu preciso da sanção dele. Se eu precisasse da sanção dele, ele mesmo ia decretar a perda do mandato dele. Então não faria sentido nenhum. Essa fiscalização engloba também aqui, ó, decretar a perda do mandato. Então a Câmara fica de olho no prefeito, né? Ela fica de olho em todos os aspectos. E também dos vereadores, ó, tá? Dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município e na legislação federal aplicável. Autorizar a realização de empréstimos. Aqui tem empréstimos só para quebrar você. Lembra que eu falei de dinheirinho e tal? Isso aqui já pode ser uma questão que a banca pode te pegar, né? Operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Então, autorizar a realização de empréstimos, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Então, preste atenção nesse inciso, que é o 9, que isso aqui é uma competência privativa do município, tá? Esse empréstimo aqui é para quebrar você. Porque eu falei, né, que tem a ver com dinheirinho e tal, mas fica ligado, tá? Ela autoriza a realização de empréstimos, operações ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Então, isso aqui compete apenas à Câmara. Privativamente, a Câmara não precisa da sanção do prefeito. Então, fica ligado nesse inciso aqui, porque a banca ela pode fazer uma jogadinha nesse inciso aqui, tá? Proceder à tomada de contas do prefeito. Viu assim alguma coisa relacionada a prefeito? Decretar a perda do mandato do prefeito, julgar as contas do prefeito, conceder licença ao prefeito. Observe que é privativo da Câmara, não precisa da autorização, da sanção do prefeito. Então, ó, proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não representada a Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O 11 foi revogado. O 12, estabelecer ou mudar temporariamente o local de suas reuniões. Então, observe que aqui tem mais a ver com a parte interna, né? Então, se tem a ver com a parte interna, privativo da Câmara, tá? Lembra dessas dicas. Para a realização de sessões itinerantes ou casos de força maior. Convocar o prefeito, ó, convocar o prefeito, opa, você já vai ver a dica aqui que é privativo da Câmara. Não teria sentido convocar o prefeito com a sanção do prefeito. Então, né, não teria sentido nenhum. Então, convocar o prefeito e o secretário do município ou diretor equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento. Então, ela pode solicitar a visita do prefeito, dos secretários municipais para trocar expertises, para trocar ideias, né? Deliberação, aqui no 14, né? Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões. Então, observe que é algo interno, privativo da Câmara.
Criar comissão parlamentar de inquérito, que a gente chama de CPI, né, que a gente já explicou, sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3. Grave esse 1/3 aqui, tá? Eu sempre friso, porque é nisso aqui que a banca pega você, tá? De seus membros. Então, a CPI é privativo da Câmara, tá? Não tem CPI com a sanção do prefeito, não. É privativo da Câmara, então ela tem autoridade para abrir uma CPI. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar da vida pública e particular, mediante proposta de 2/3 dos membros da Câmara. Isso aqui conceder título de cidadão honorário. Às vezes o cara tem muito tempo no serviço público, né? É um bom funcionário. Então eles concedem aqui uma homenagem. Então é a Câmara que fica, é privativo da Câmara, não precisa da sanção do prefeito. Solicitar intervenção de Estado do município. Então isso daqui também é a Câmara Municipal. Julgar o prefeito. Então observe, julgar o prefeito, convocar o prefeito, proceder na tomada de contas do prefeito. Tudo que você vê ligado ao prefeito é privativo da Câmara, não precisa da sanção do prefeito. E tudo que você vê que está relacionado à parte interna da Câmara, eleger a mesa, o regimento interno, tudo que você perceber que é relacionado à parte interna da Câmara é privativo da Câmara, não precisa da sanção do prefeito. Somente esse inciso 9 aqui que você fica ligado. Autorizar a realização de empréstimos. Lembra que eu falei que tem a ver com dinheirinho e tal? Então isso daqui a banca pode colocar isso daqui, tá? Autorizar a realização de empréstimo, operação de acordo externo. Às vezes tem lei orgânica que traz ou acordo interno ou externo. Essa só trouxe externo. Não sei se está errado ou se ela colocou só externo, né? Porque se for externo, tem que ter autorização do prefeito, né? Para realização de empréstimo. Não sei se ela colocou errado, mas coloca isso daqui, marca vai com marca-texto, né? Marca assim o texto e leva para sua prova marcadinho, bonitinho para você lembrar. Beleza? Vamos lá. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Lembra que eu falei que a Câmara ela tem esse poder de fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo? Prefeito, prefeitura, né? Incluindo os da administração indireta. Fixar observado o que dispõe no artigo 37, inciso 11, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2 da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores. Então tem algo a ver internamente, né, em cada legislatura para subsequente, sobre a qual incidirá um imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Aí vem o 21, fixar, observado que dispõe os artigos 37, 11, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2, 1 da Constituição Federal, em cada legislatura, né? A gente sabe que uma legislatura tem duração de 4 anos, para subsequente a remuneração do prefeito. Então, quem escolhe a remuneração do vereador e quem escolhe a remuneração do prefeito, né? Quem verifica isso é a Câmara Municipal. E do vice também, tá? Sobre qual incidirá um imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Então, observe que se é privativo a Câmara, está relacionado ao prefeito, né? E está relacionado à parte interna da Câmara. Se for relacionado a Câmara com a sanção do prefeito, aí você vai perceber que tem muita ligação com os tributos, com remissão de dívida, né? Tem muito a ver com orçamento anual, tem muito a ver com dinheiro, né? E tem a ver também com a parte do município, beleza? Então fica atento a essas informações, ok? E aqui no artigo 34, os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. A gente chama isso de imunidade parlamentar,
Então, o vereador, ele não pode ser processado judicialmente, nem administrativamente, por suas opiniões, palavras e votos. Agora, tem que estar no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ele só tem esse poder se ele estiver no exercício do mandato e dentro do município. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês quiserem uma quinta aula, deixa aqui nos comentários que a gente verifica a possibilidade de realizar essa quinta aula para vocês, beleza? Tamo junto nessa jornada, espero que vocês consigam realmente atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau.